A tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul no mês de maio e atingiu mais de 2 milhões de gaúchos reacendeu uma preocupação para gestores e a população em geral, que para nós, jornalistas, tem sido constante nos últimos anos: a disseminação de notícias falsas. Teorias da conspiração, negacionismo em relação às mudanças climáticas, falta de apoio da União e inúmeros golpes estão entre as principais fake news compartilhadas. Para falar sobre desinformação e a importância das agências de checagem, o Espaço Livre de hoje recebe o jornalista, pesquisador e professor da Universidade Fevale, Alisson Coelho. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Alisson é pós-doutor e coordenador dos cursos de jornalismo e relações públicas e tem passagens pelas principais redações gaúchas, entre elas o Grupo RBS, Record e Sinos, e é cofundador do Deixa Vírgula, estúdio criativo com clientes em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e que voluntariamente cedeu sua equipe e seus canais oficiais para realizar a checagem de boatos durante as enchentes que atingiram o estado. Alisson, bom, a gente teve um áudio, que circulou muito pelas redes sociais e pelo WhatsApp que afirmava que havia mais de 2 mil mortos em Canoas, e lá no bairro Matias Velho especificamente. Outra informação que eu vi, inclusive de pessoas, pessoalmente, foi que haviam corpos de crianças boiando no rio, nas águas do Rio dos Sinos e Gravataí por falta de socorro. Como esse tipo de notícia é disseminada nas redes sociais? Normalmente, assim, o que a gente observou fazendo esse trabalho de checagem, porque nós abrimos o direct ali do Instagram, @deixa vírgula, para as pessoas mandarem boatos, né? E ao mesmo tempo a gente fazia esse trabalho ativo de estar nas redes, estar nos grupos de WhatsApp, que é onde circula boa parte dessa desinformação, coletando também. Essas duas chegaram para a gente, né? E assim como outras, o que nós conseguimos perceber da circulação? Normalmente, algum perfil pequeno ou médio é quem começa o processo, né? Quem cria a história ali. Isso começa a circular em perfis pequenos, perfis de 1.000 seguidores, perfis de gente comum, como eu, como você. Eu não sei quantos seguidores você tem, eu tenho 1.000 e pouquinho ali, absolutamente comum. Mas essas pessoas vão dando tração a essa desinformação até que ela chega nos grandes perfis, assim, um influenciador digital, alguém com alcance maior, que alcança 200, 300 mil contas. Esses perfis de médio para grande alcance fazem isso circular de uma forma muito ampla. E as pessoas, ao verem aquilo circulando em perfis grandes, que elas inclusive atribuem alguma credibilidade para aquele perfil, elas automaticamente acreditam sem muita crítica. E aí aquilo passa a ser uma verdade, entre muitas aspas, uma verdade que acaba sendo circulada e recirculada, e as pessoas consomem isso e passam inclusive a desacreditar na imprensa tradicional, porque ela não está noticiando os 200 corpos em Canoas. Então, esse é um processo que ele acontece mais ou menos com essa escala. E como a gente tem vários tipos de informações, tem de áudios, de vídeos, como é que a gente, o público leigo pode, com notícias, por exemplo, imagens cada vez mais sofisticadas, feitas por inteligência artificial, com vídeos de deepfake, como é que as pessoas que não são da área podem analisar esse tipo de conteúdo? A gente hoje tem muitas possibilidades de manipulação de imagem, tanto em vídeo quanto em foto, de áudio também, né? Uma das coisas interessantes, porque a gente até encerrou o projeto lá no @deixa vírgula, e aí nós montamos um outro projeto que é o @fato ou vírgula, porque a gente voltou com a operação da empresa, nós somos uma empresa de comunicação, de storytelling para marcas, então o nosso perfil da empresa voltou a operar como perfil da empresa, agora que as coisas deram uma acalmada nos boatos. Mas a gente criou esse outro projeto porque a gente acredita que checar é importante, checar é algo fundamental, as agências de checagem fazem um trabalho muito sério, muito comprometido, tem várias boas agências no Brasil hoje, mas ao mesmo tempo dava uma sensação de que o processo de checagem também era um enxugar gelo pela grande circulação que a mentira tinha e pela circulação média, digamos assim, que a checagem depois teria, ela não chegaria nas mesmas contas. E aí nós começamos a pensar, e isso vai totalmente ao encontro da tua pergunta, que é importante que as pessoas tenham ferramentas, elas próprias, para olhar de uma forma crítica para a informação, de fazer pequenos processos de checagem. E uma das coisas que a gente percebeu é que as pessoas sequer sabem quais são as muitas possibilidades
que se tem hoje, as muitas ferramentas que se tem hoje para gerar esse tipo de engano. Então a pessoa via o vídeo, e tinha um vídeo que a gente falou antes de começar a entrevista, um vídeo filmado em Porto Alegre a partir do cais, né? O Rio Guaíba muito cheio e do nada vem uma ilha, um pedaço grande de terra que teria se desprendido de uma das ilhas do Guaíba e passa em frente ao vídeo. Esse vídeo parece absolutamente real, não tem como eu olhar num primeiro momento e dizer que ele não é real. Nós passamos esse vídeo num software de análise que mostrou que ele era a junção de dois vídeos. Um vídeo feito até por uma professora da URGS, que mostrava de fato o Guaíba, e um vídeo que pegava um recorte de algo que aconteceu no Amazonas 2 anos atrás, né? E esses dois vídeos eram mesclados. As pessoas sequer sabem que dá para fazer isso, né? As pessoas sequer sabem que eu posso gerar com inteligência artificial a imagem que me der na telha. As pessoas não sabem que eu posso pegar um vídeo meu ou teu e colocar a voz de qualquer outra pessoa, o rosto de qualquer outra pessoa, ou que as pessoas podem pegar esse vídeo nosso aqui, que vai estar disponível eventualmente online, as pessoas podem pegar esse vídeo e, usando a nossa voz, os nossos trejeitos, fazer com que a gente diga qualquer outra coisa que não estamos dizendo com a tecnologia do deepfake que tu citou antes. Então as pessoas não sabem dessas possibilidades. Falta um pouco de educação contra a desinformação, que é isso que o projeto Fato ou Vírgula quer fazer. Quer dizer para as pessoas, olha só, nem tudo que você vê em vídeo, em áudio, é real, porque existe uma possibilidade muito simples de você manipular isso digitalmente. As pessoas não sabem. Então as pessoas veem o vídeo, elas olham, não, mas eu vi o vídeo, eu vi a foto, eu vi o áudio, eu vi a pessoa falando tal coisa. E eventualmente não é verdade. Por outro lado, também tem muita coisa que é real, que a gente depois até pode aprofundar um pouco. Vários boatos que a gente checou eram verdadeiros. Então é muito difícil esse processo de diferenciação. Mas saber que existem as possibilidades, né, já vai fazer com que a pessoa olhe de uma maneira crítica e antes de circular, ela vai no mínimo, dar um Google, né? E a gente citaste informações que realmente eram oficiais, né? Mas a gente percebeu também muitos deslizes de fontes oficiais que, na ânsia de liberar a informação, acabaram trazendo uma informação errada. Isso também prejudica a credibilidade desses veículos oficiais, né? De fontes de governo, defesa civil. Como lidar com isso, né? Como as canais oficiais, os órgãos oficiais têm que também pensar a sua comunicação. O que eu vi durante esse período assim, foi um reforçar do trabalho das assessorias de imprensa dos órgãos públicos, né? Porque muitas vezes as pessoas não veem a importância que tem o assessor de imprensa da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Muitas vezes as pessoas não entendem esse trabalho de bastidor. Esse é um profissional fundamental nessa hora, né? Porque também as equipes de comunicação dos órgãos públicos precisam elas próprias, muitas vezes, olha só, vamos segurar essa informação. Isso para o teu gestor, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar com assessoria de imprensa de órgão público e muitas vezes o gestor ele tem uma ansiedade de dar uma satisfação à população que é plenamente compreensível. Tudo certo. Mas as equipes de comunicação muitas vezes têm que dizer, não, vamos checar melhor ou vamos segurar um pouco, porque de fato a gente viu nas enchentes muitos desses órgãos oficiais. E eles são o canal, muitas vezes, para a agência de checagem. Por exemplo, lá a gente estava checando informação, a gente ia no IML, a gente ia na Defesa Civil, no Corpo de Bombeiros do Governo do Estado, nas prefeituras, e a gente via muitas vezes uma bateção de cabeça, assim, sabe? Porque não tinha informação correta. Nós adotamos o princípio de checar com mais de uma fonte, que é um princípio básico do jornalismo, né? Mas a gente sempre checava, mesmo entre as fontes oficiais, com mais de uma, porque a gente via que muitas vezes as fontes oficiais tinham também alguns problemas de informação. E aí quando a fonte oficial dá uma informação e depois ela contradiz essa informação, ela acaba gerando um problema para a imprensa tradicional, que vai dar credibilidade para essa fonte oficial, inclusive para as agências de checagem. Tem um caso que a gente checou, felizmente a gente não cravou aquilo como fake, né? Porque eu fiquei um pouco como editor desconfiado, assim. Tinha o caso das multas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, dos caminhões que estavam entrando com doação no Rio Grande do Sul. Havia uma reportagem do SBT, inclusive, mostrando uma multa sendo feita. Mas a NTT e o governo federal e os órgãos públicos garantiam terminantemente que não aconteceram multas.
Ao mesmo tempo, os boatos diziam que estavam parando em massa os caminhões e multando centenas de caminhões. Todos estavam sendo multados, né? A gente foi analisar essa informação, a gente foi averiguar, falamos com a NTT, falamos com a assessoria de imprensa da NTT, que nos mandou uma nota, eu tenho a nota inclusive, dizendo que não haviam sido multados caminhões, né? Por outro lado, tinha esse vídeo do SBT, então a gente começou a apurar, fomos até as empresas que passaram por aquele posto, e a gente não sentiu segurança de cravar se era verdade ou se era mentira. E o próprio SBT acabou tirando o vídeo do ar por um período. Por um período, eles chegaram a ficar acho que umas 12 horas com o vídeo fora do ar. E aí eu fui para os canais do SBT olhar e eu não encontrava o vídeo, só encontrava os prints e alguns recortes que as pessoas estavam circulando nas redes sociais. Então o próprio fato do SBT ter retirado do ar a própria reportagem momentaneamente nos deixou muito inseguros. E aí a gente, ao invés de dizer que era fato ou fake, a gente, olha, vamos postar um novo formato aqui. O que nós sabemos sobre, né? A gente não garante, mas a gente dá ao leitor também, né, ferramentas para analisar criticamente. Então a gente colocou todas as informações. Olha, o SBT tirou temporariamente o vídeo do ar, a NTT diz que não, mas tem as imagens tal para as pessoas. E aí, mais ou menos uns 3 dias depois que a gente postou, o presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres faz um vídeo no seu canal oficial para dizer, olha, daquele dia passaram 700 caminhões, desses 700 caminhões, 6 acabaram sendo multados por um fiscal que estava lá na ponta, não estava bem informado. E que era por conta da pesagem, né? E era por excesso de peso, né? Mas mesmo o excesso de peso não deveria estar sendo multado, e naquele mesmo dia, então, depois do vídeo dele, eles baixaram uma portaria dizendo, olha, não multem em nenhuma circunstância. Mas aí é a questão da informação, né? Primeiro, não era verdade que estavam multando a rodo os caminhões. Não era verdade. Por outro lado, haviam sim casos de caminhões que chegaram a ter a notificação escrita, mas essa notificação sequer foi registrada em sistema, mas a notificação existiu. Então, a informação ela é um produto muito delicado da gente trabalhar com ela, né? Então, quando os órgãos oficiais batem cabeça com ela, batem cabeça na hora de passar os dados, isso dificulta muito o trabalho da imprensa e fortalece muitas vezes esses boatos. No caso esse da NTT, esse vídeo do presidente fortaleceu enormemente os boatos que estavam circulando. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Bom, a gente tem tramitando no Congresso projeto de lei número 2630 de 2020, que é o chamado PL das fake news, que prevê a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos extremistas e notícias falsas. Qual a tua opinião sobre o projeto e qual a responsabilidade das plataformas e importância da regulamentação das redes? Esse projeto é um projeto que foi discutido, inclusive, com as universidades, com vários pesquisadores, inclusive alguns pesquisadores com os quais eu tenho contato. O meu orientador de pós-doutorado, o professor Fernando Oliveira, participou desse processo, participou das audiências na Câmara. Então, ele é um processo que ele foi feito com escuta, né, com debate com a sociedade. Esse é um tema delicado, esse é um tema que gera realmente muito debate, e o projeto ele é extenso e bastante complexo também. Mas ele tem um mérito que é inegável e que eu digo terminantemente, nós não iremos combater a desinformação sem que a gente responsabilize as plataformas, porque as plataformas ganham dinheiro com a desinformação. Eu sempre digo para os estudantes, e eu não sei o quanto o público de forma geral está ciente disso, mas as plataformas ganham dinheiro com a nossa atenção, né? O que o Facebook, a Meta ou o Twitter, agora X, né? O Google ou o TikTok, eles ganham dinheiro vendendo a minha e a tua atenção, a atenção de quem está lá, né? Ele fala para o anunciante, olha só, eu tenho aqui o Alisson, ele tem 37 anos, ele tem uma renda mais ou menos assim, ele tem esse hábito de consumo, porque as plataformas coletam todos os nossos dados, sabem tudo que a gente consome, e ele vende para o anunciante, esse cara aqui pode ser um potencial cliente para a tua empresa, e ele vende a minha atenção, ele diz que eu vou ver aquele anúncio, né? Então o produto das redes sociais somos nós, em última instância, a nossa atenção, o nosso tempo. Quanto mais tempo nós passamos nas redes sociais, mais eles conseguem rentabilizar esse produto que sou eu, né? A desinformação, o boato, o comentário extremista, os extremos, eles geram muita atenção, muito engajamento, muita discussão. Mesmo quem é contra ou quem quer combater a desinformação ou combater o extremismo e vai lá e comenta, dizendo isso é um absurdo, está dando a sua atenção.
Porque a atenção não é majorada se ela é positiva ou negativa. Atenção é atenção, né? O que é majorado são os atos que eu faço nas redes sociais. Então, se eu curto, isso é medido de uma forma. Se eu comento, opa, isso já é medido de outra forma. Se eu compartilho, nossa, estou dando muito da minha atenção, estou fazendo chegar em mais pessoas. Se esse conteúdo está sendo muito compartilhado, logo ele necessariamente deve chegar a mais pessoas, mesmo que seja desinformação. Então, a plataforma está ganhando dinheiro. As plataformas dizem que tem processos, que investem inclusive em iniciativas de combate à desinformação. Várias plataformas investem nisso, a própria Google investe, a Meta faz alguns investimentos também em pesquisas, em tentar combater, mas no fim do dia elas ganham dinheiro com isso e o dinheiro sempre acaba falando mais alto. Então, o PL das fake news, ele tem esse mérito de chamar a responsabilidade essas grandes plataformas. Por outro lado, essas plataformas têm um lobby muito gigantesco junto aos deputados e senadores. Eles jogam muito pesado para que esse projeto não passe. Então, a primeira vez que tentou-se levar à votação esse PL, eles conseguiram, primeiro, mobilizar uma máquina de lobistas em Brasília para ir de gabinete em gabinete dos deputados e argumentar contra o projeto, e ao mesmo tempo conseguiram também, usando as próprias plataformas, gerar uma mobilização social contra o projeto. Então, a gente chegou a ter um absurdo no Brasil, que foi o Google colocando um aviso contra um projeto de lei na página deles. Isso é uma intromissão no processo legislativo brasileiro que não deveria ser aceito. O ministro Alexandre de Moraes se posicionou contra, inclusive, né? Então, é um tema muito difícil de passar. Eu vejo com certo pessimismo, acho que nós vamos demorar a ter uma regulação. Mas é fundamental que haja, sim, essa regulação das plataformas e é fundamental que a gente consiga chamar elas a responsabilização pelo conteúdo com o qual elas ganham dinheiro. Bom, a gente sabe que existe uma indústria, né, da desinformação. Além desses perfis pequenos que tu citaste, qual o perfil, assim, dos maiores disseminadores? A gente sabe que tem perfis de extrema direita que investem em desinformação, que ganham, lucram com isso, né? O que vocês analisam, assim, de que forma esses perfis atuam, né, de uma forma concatenada, sempre puxando, né, usando especialmente o X, o antigo Twitter, para alavancar essas desinformações? Existe uma discussão no meio acadêmico se a pessoa que faz circular isso ela é mal ou bem intencionada. A minha opinião é que boa parte do fluxo de circulação é feito por pessoas bastante inocentes, assim, ou que ignoram como as coisas funcionam, ou que estão, assim, ideologicamente muito cegas, muito apaixonadas, elas acabam fazendo circular desinformação, né? Existem estudos que mostram que quando as pessoas veem um conteúdo que de alguma forma corrobora a sua visão de mundo, elas tendem a fazer esse conteúdo circular pelo simples prazer em estar certas, mesmo que aquele conteúdo pareça duvidoso. É o conceito que a gente viu alguns anos atrás de pós-verdade, né, em que as pessoas acabam gerando uma verdade própria, né, um conceito que ali por 2016 ele ficou muito presente e virou palavra do ano no dicionário da Universidade de Oxford, né, e que é a ideia de que as pessoas acabam criando uma verdade própria a partir das suas convicções, mesmo que essa verdade, essa suposta verdade, esteja completamente distante da realidade. Então muita gente faz isso também, faz a circulação das fake news, da desinformação por essas convicções. Agora, existem os grandes criadores, né? Existem as pessoas que criam em massa esses produtos e, como tu falou, fazem circular por basicamente 3 pontos, assim, né? Primeiro, para ganhar poder, né? Existe uma indústria da desinformação que atua diretamente ligada à ideia de ganhar poder político, poder econômico, mas trazer poder, né? E esse poder vem a partir de outras 2 coisas, que é dinheiro. Desinformação dá muito dinheiro, como a gente falou antes naquela reflexão sobre as plataformas. Desinformação dá muito dinheiro porque gera muito engajamento e hoje em dia as plataformas já rentabilizam os produtores de conteúdo, especialmente no YouTube, por exemplo. E também influência digital, que influência digital também vira dinheiro, né? Então, existem perfis de humoristas, influenciadores, eu chamaria de ativistas políticos, porque são pessoas que não são exatamente, não ocupam cargos públicos, mas têm um lugar de ativismo político, que quando elas fazem circular desinformação massivamente, elas recebem muita atenção, muito clique, muito novo seguidor, esses canais acabam ficando muito grandes.
ficando muito grandes, eles conseguem rentabilizar o canal, né, ganhar dinheiro com esse canal, e por outro lado, eles também conseguem muita influência sobre as pessoas, sobre políticos, sobre pessoas que detêm cargo político, né? Então, dinheiro e poder político, nesse caso, a influência gera isso. A influência digital gera, por um lado, dinheiro e, por outro lado, poder político. Algumas pessoas vão usar a sua influência digital para conseguir poder político e influenciar a vida pública e, eventualmente, conseguir um cargo público. E outras pessoas vão usar isso justamente para ganhar grana, para ganhar muita grana, né? Esses perfis, a gente consegue mais ou menos identificá-los, assim, né? Eu diria que são esses três, assim. Tem um influenciador digital que ficou conhecido por falar de musculação, vida fitness ou qualquer outra coisa. Tem um influenciador digital que se especializou em falar de política, né? Em fazer o ativismo político, que é o que eu chamo de ativista político. E tem um influenciador digital que fala amenidades, tem um humorista, por exemplo, que ganhou muito seguidor agora nas enchentes, com desinformação, né? Essas pessoas não fazem isso de forma inocente, né? Não tem como dizer que essas pessoas estão acreditando naquele conteúdo. Elas não acreditam, né? Não são pessoas ignorantes, não são pessoas burras, como muitas vezes as pessoas tendem a pensar. São pessoas inteligentes, que têm um modelo de negócio baseado em influência digital e que precisam alimentar esse fluxo de chegada de novos seguidores, novas curtidas, novos comentários, e elas fazem isso de forma consciente para ganhar dinheiro ou poder político. Bom, em que momento, né, em meio à enchente, eu acho que nós jornalistas, a gente fica muito inquieto, né, numa situação assim. Em que momento tu percebeste que, bom, eu tenho que colocar o meu conhecimento a serviço de tentar estancar um pouco esses boatos, essa desinformação? Como é que foi esse processo? Bom, a gente tem a Deixa Vírgula desde o início do ano. Nós somos uma agência baseada em storytelling, em contar a história das marcas para as pessoas e das pessoas para as marcas. Nós contamos essa história dos mais variados formatos, então a gente trabalha com assessoria de reputação, a gente trabalha com criação de apresentações para pessoas e empresas, a gente trabalha com uma série de produtos de comunicação, inclusive com a possibilidade de co-criar com as marcas produtos de comunicação interessantes. Assim. Nós somos uma empresa formada por uma publicitária, por um jornalista e por uma rede de parceiros, né? E aí nós vínhamos atuando normalmente ali desde o início do ano, né? Quando começaram as enchentes, logo no segundo ou no terceiro dia que a água começou a subir, que o caos começou a se instaurar, a gente começou a receber muita gente perguntando pra gente, como a gente trabalha com comunicação, eu sou jornalista, sou professor de jornalismo, as pessoas vinham perguntar, olha, será que é verdade tal coisa? Olha o que estão falando aqui. Nos grupos do WhatsApp de amigos mesmo, assim, a gente viu isso acontecer, né? E aí foi muito curioso porque eu e a Letícia, minha sócia, a gente estava conversando e pensando como é que a gente conseguia ajudar. Aí a gente começou a separar roupa, a gente começou a ver para eventualmente doar alguma coisa em dinheiro e quem é que estava precisando. E aí a Letícia provocou isso, assim, do tipo, a Letícia Cássio, minha sócia, né? E minha namorada também. Ela provocou isso, assim. Tá, mas será que a gente não pode fazer mais? O que mais a gente consegue fazer? E aí ficou essa inculcação, assim, na cabeça, né? O que mais a gente consegue fazer? E aí logo eu vim assim, poxa, existe um problema que está muito grave aqui, que é a desinformação. Como é que a gente pode combater ela? Bom, a gente pode tentar checar as desinformações. Isso foi ali bem no iniciozinho de maio, acho que foi no dia 3 de maio que a gente começou, 3 ou 4, assim, bem nos primeiros dias das enchentes, foi um sábado. Como coordenador do curso de jornalismo, eu já aproximei o curso, então conversei com a reitoria da Universidade Fevale para ver o que a gente podia fazer, né? Se a gente poderia trazer o curso como parceiro, e a direção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o professor Luiz Halber, imediatamente disse, não, vamos lá, vamos colocar o curso à disposição também. Então a gente teve esse apoio institucional do curso de jornalismo, junto com a nossa empresa, a gente conseguiu mobilizar uma rede de voluntários que contou com 3 jornalistas formados, inclusive já, 2 formados inclusive pela Fevale, e outros, aliás, 4, né? 2 formados pela Fevale e outros 2 que vieram depois, vendo o projeto andando, inclusive um jornalista que trabalha no Estadão, em São Paulo, viu o projeto e entrou como voluntário, assim, foi muito curioso. Os estudantes de jornalismo da Fevale abraçaram, inclusive viram neste momento uma oportunidade de aprender, né, aprender a fazer apuração, a estar numa linha de frente de checagem e de contribuir também, porque, né, eu acho que o jornalista e o estudante de jornalismo desde a faculdade tem em si essa vontade de contribuir com a sociedade. Eu acho que quem faz jornalismo, majoritariamente, faz com esse impulso de tentar contribuir
com o mundo em que a gente vive. É muito comum ver isso no estudante de jornalismo. E eu continuo tendo isso em mim como jornalista, de tentar melhorar o lugar onde eu vivo, e vi isso nos estudantes. Então a gente chegou a ter mais ou menos umas 14 pessoas trabalhando, nós tínhamos uma estudante de RP também, e aí a gente formou esse grupo, que era um grupo online, né? A gente estava num grupo de WhatsApp, as pautas vinham, nós organizávamos uma planilha com pautas, com possíveis fontes, distribuía as pautas, colocava prazo e funcionava quase como uma redação no fim das contas, né? Porque aí as checagens iam acontecendo, as pessoas colocavam as checagens num doc, eu revisava, às vezes pedia mais alguma revisão extra, ou mais uma nova checagem, ou mais fontes. Depois que isso estava pronto, a gente envelopava isso com um design interessante. A gente teve um diferencial que eu acho que é bacana, que vem do DNA da Deixa Vírgula, que é a nossa empresa, que era um design muito, muito bonito, ao mesmo tempo muito informativo. Textos curtos, diretos, todos os textos baseados em cards super compartilháveis, porque o card ele era interessante, bonito, então as pessoas gostavam de compartilhar. As descrições dos nossos posts eram super curtinhas, porque toda a informação estava em cards. Então você podia compartilhar os cards, você estava compartilhando toda a informação, né? Então acho que o design apurado nos ajudou a alavancar o projeto, porque a gente passou de 400 para 4.000 seguidores praticamente em muito pouco tempo, né? E começou a circular, a gente chegou a mais de 300 mil contas no Instagram, a gente chegou com um projeto que começou num dia, num sábado, com voluntários, a gente estava chegando a 300 mil, a gente estava chegando a influenciadores que queriam fazer a informação boa circular. Teve influenciador com mais de 2 milhões de seguidores que foi lá e postou a gente, pediu para as pessoas nos seguirem, né, corroborou o projeto. A gente teve muita repercussão, inclusive na imprensa, inclusive agora estou aqui falando contigo, né? Então a gente acabou tendo um espaço para falar de desinformação que foi criado naquele momento, assim. Então isso foi muito gratificante para nós, mas muito trabalhoso. Porque a gente tem muitas agências de checagem, mas que não são aqui do Sul, né? Então ficava difícil também estar em loco ou ter essa proximidade, né, com o território. Foi criado aqui em Porto Alegre o Verifique RS agora nas enchentes, que é um projeto que ele faz recircular checagens que já estão sendo feitas. O nosso processo era um passo atrás, né? A gente até olhava o que as outras agências estavam fazendo, mas a gente fazia checagem própria, né? Então a gente ligava para a Defesa Civil, ligava e incomodava todo mundo para checar a informação, e acho que a gente era os únicos que de fato estava fazendo a checagem aqui em loco e com o processo de checagem, né? E claro, o processo de reverberar checagem é super importante, é muito legal também, mas fazer esse passo atrás localmente nos ajudava. A gente acabou checando muita desinformação aqui do Vale, porque como a gente estava aqui em Novo Hamburgo, Sabugal, Estância, todos os nossos voluntários estavam muito baseados aqui. A gente tinha algumas pessoas em Porto Alegre também, mas muito aqui. Então a gente acabou checando coisas que as agências nem chegavam nelas, porque a gente estava aqui e conhecia as pessoas. Qual o aprendizado que tu acha que isso vai trazer para os estudantes, né? A Fevale retomando as aulas presencialmente, e isso é um aporte que futuramente deve ter no currículo de jornalismo, essa importância da checagem, essa especificidade, né, do jornalismo que agora é tão importante. A gente bate bastante na ideia de que a informação precisa ser muito bem checada nas disciplinas que a gente tem hoje de reportagem, de redação, né? Mesmo nos projetos que eles têm que fazer, porque o curso de jornalismo hoje ele é muito prático, né? Então, você tem a cadeira teórica, que já tem alguma coisa de prática nela, mas depois você desenvolve a teoria num projeto prático, o semestre todo para desenvolver o projeto de um programa de televisão, ou um projeto de um programa para YouTube, ou um jornal, ou uma revista, um podcast. Então a gente tem muitos projetos práticos, assim, a gente desenvolve muito a ideia de que a apuração é fundamental. Uma das coisas que a gente já visualiza no currículo é trazer a desinformação ao longo das disciplinas, né? Então, inserir a discussão de desinformação nas disciplinas. E um outro desdobramento claro deste momento é transformar esse projeto de checagem num projeto de extensão da universidade, né? Então, isso é algo que eu já estou trabalhando para institucionalizar dentro da Universidade Fevale, que a gente tenha um projeto perene, e aí não só pontual, como foi o nosso agora, mas que ele faça checagem de desinformação localmente, assim. Então, queremos checar desinformação de Novo Hamburgo, de Campo Bom, de Estância Velha, de Dois Irmãos, de Voti, ou seja, da região onde nós estamos, porque a gente tem, por exemplo, um período eleitoral vindo aí, que nós sabemos, infelizmente, será
muito tomado por fake news, por desinformação. Então a gente quer transformar isso também num projeto. Para os estudantes, assim, a gente sempre tenta proporcionar no curso de jornalismo essa experiência prática para os nossos estudantes. Então, todos os anos eles vão para o Festival de Cinema de Gramado, com credencial de imprensa, fazer cobertura do Festival de Cinema. Quando tem eleições, a gente vai para dentro do TRE fazer cobertura de eleições. Isso já nas 2 últimas eleições a gente tem feito. Então a gente busca proporcionar coberturas reais que vão para o mercado durante toda a graduação. E esse projeto de checagem foi mais uma dessas iniciativas, assim. É claro que essa é muito diferente, porque checagem é diferente de cobertura, né? Mas os depoimentos que eu ouvi dos alunos foi de, poxa, aprendi muito, foi muito legal, foi uma experiência única, e de também se sentir útil ao seu estado no momento em que todo mundo estava tentando colaborar. Então eu acho que fica um aprendizado muito grande para os alunos do processo de checagem, porque eu fui muito chato, checa de novo, conversa com mais gente, precisamos melhorar o texto, né? Então esse processo de checagem foi um aprendizado prático que vai enriquecer o currículo deles e que vai enriquecer o trabalho deles quando eles chegarem lá na ponta, numa assessoria de imprensa ou num veículo de comunicação, né? E por outro lado, também faz com que eles sintam de alguma forma a natureza do jornalismo, né? Que é contribuir socialmente, que é fazer a informação chegar nas pessoas. Eles conseguem sentir um pouco do gosto de fazer bom jornalismo. Acho que isso é fundamental. A SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, tem agora uma diretoria de educação midiática, né? Esse é um assunto que eu acompanho bastante. Como é que nós, jornalistas, podemos contribuir com professores e com as escolas para que essa educação midiática chegue aos estudantes desde o ensino básico? A gente tem, na Universidade Fevale, como eu comentei, a gente quer transformar o fato ou vírgula num projeto de extensão, mas a gente tem outros projetos como Criança na Mídia, da professora Sarai Schmidt, o Cidade Viva. Inclusive eu falei de desinformação essa semana no projeto Cidade Viva, que é um projeto da Universidade Fevale que trabalha com crianças. Então a gente foi falar de desinformação com estudantes de 10, 11 anos, assim, crianças. E foi muito legal, porque a gente pediu para eles trazerem os boatos que eles tinham ouvido nas enchentes para a gente debater. E eles ouviram muito boatos. Os boatos que chegaram em ti, chegaram em mim, chegaram nas crianças. E elas acreditaram, sabe? Essa história dos 200 mortos em Canoas, que é completamente falsa, as crianças estavam apavoradas com isso. Essa foi uma das que mais apareceram, assim, né? Então é fundamental que a gente esteja inserido na educação, né? Nas escolas, como professor de jornalismo, no meu caso, e que os colegas jornalistas também possam dedicar um pouco do seu tempo, eventualmente, para fazer um trabalho voluntário nas escolas, para estar em contato com os professores, né? E acho também que as secretarias de educação poderiam fazer um movimento de trazer essa informação, esse debate para as escolas de uma forma mais organizada e não em projetos pontuais. Eu sinto muita necessidade de que a gente não tenha apenas um projeto da escola X, né, ou um projeto de extensão da Fevale que está na escola Y, mas que as secretarias de educação, e fica aqui o meu convite, inclusive para a Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, de Campo Bom, de Estância Velha, da região toda, que procurem os veículos da sua região, as universidades da sua região, para um projeto mais estruturado de debate de desinformação e de educação para o consumo midiático, né? Que não seja pontual, mas que seja para todas as escolas municipais. Isso já seria um ganho muito grande, assim. E acho que essas parcerias, elas já deveriam estar acontecendo há muito tempo, né? Mas é preciso institucionalizar isso, porque eu sinto que a gente faz num ponto e deixa outros 20 pontos descobertos, né? Então seria muito legal que a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais organizada. Eventualmente, essa diretoria, esse núcleo do governo federal, pode inclusive ser um estimulador desse processo. Mas como a educação infantil ela se dá na ponta, ou seja, ela se dá nos municípios principalmente, né? O governo do estado tem mais as escolas de ensino médio, às vezes de ensino fundamental e ensino médio, mas principalmente ensino médio, mas a educação básica ela se dá no município. Então seria muito interessante que as cidades olhassem para isso. Bom, Alisson, queria agradecer a tua presença e para tu deixar assim para os nossos telespectadores um passo a passo. Quando eu recebo uma informação no meu WhatsApp, seja um vídeo, um card, né, ou até um áudio, o que eu preciso fazer antes de compartilhar?
A ARI, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa, eles estão com um projeto que se chama O Direito e o Dever de Desconfiar, né? Veja bem, é uma instituição jornalística dizendo para as pessoas desconfiarem, né? Obviamente, isso está muito ligado à desinformação. Então, o que eu diria para quem está assistindo a gente é, antes de mais nada, desconfie. Desconfie sempre das informações que circulam em rede. Nem tudo é mentira, mas existe muita coisa que não é verdade, ou que é uma meia-verdade, ou que é uma informação descontextualizada. Antiga também, né? Uma informação antiga que foi recirculada depois. Então, uma coisa importante da gente fazer é desconfiar, né? Tenho alguma dúvida, acho que isso aqui pode não ser verdade, faz o básico, pesquisa no Google, né? O caso da informação, por exemplo, que ela é retirada de contexto por causa da data ou do local, a gente checa com o Google, né? Essa desinformação, por exemplo, que nós vimos da ilha do Guaíba se desprendendo, a primeira coisa que a gente viu foi dando um Google que havia um vídeo disso no Amazonas 2 anos atrás. Então você não precisa ser um super expert, você não precisa ser um jornalista que tem toda uma bagagem de checagem para fazer você mesmo a sua checagem básica, que é dar um Google, que é olhar os veículos tradicionais de imprensa, né? Porque o jornalismo ele está muito atento a esses casos, então muitas vezes tem uma agência de verificação que já analisou aquele caso, tem um veículo de imprensa que já noticiou algo sobre aquilo. Então, pesquisar é o primeiro ponto. E se a dúvida persistir, aí sim você pode questionar as pessoas, né? Você conhece algum jornalista, conhece alguém que trabalha com comunicação, questione as pessoas. Olha só, eu vi isso aqui, será que é verdade? E sempre, na dúvida, não compartilhe, não mande adiante. Não seja você um vetor da desinformação, porque muitas vezes nós, de uma forma muito inocente, a gente acaba sendo soldado da desinformação porque a gente compartilha sem saber. Muitas vezes a gente pensa, olha, isso aqui me parece grave e eu vou compartilhar para chegar em mais gente, mesmo não tendo certeza. Não faça isso. Isso movimenta a máquina das mentiras, da desinformação. Então, se você tiver alguma dúvida, desconfie, não compartilhe. Muito obrigada pela tua participação. A TV Câmara segue à disposição, né, do curso de jornalismo. A gente tem diversos estudantes que passam aqui trabalhando conosco e sempre que precisar, estamos por aqui. Muito, muito obrigado. Bom, tem muita gente lucrando com desinformação. São inúmeros canais e perfis produzindo conteúdo que tratam de revisionismo histórico, negacionismo científico e discurso de ódio. Por isso, a regulamentação das plataformas e a punição daqueles que produzem e compartilham desinformação de forma deliberada é urgente. Outra frente de atuação é a educação midiática, para que as pessoas saibam analisar as informações que recebem diariamente em seus celulares e nas redes sociais. Cuidado com as fake news. Nunca compartilhe uma informação antes de checar e desconfie de notícias alarmistas. Verifique se foi divulgada por outros veículos de imprensa e canais oficiais. O Espaço Livre de hoje recebeu o jornalista, pesquisador e professor da Universidade Fevale, Alisson Coelho, para falar sobre desinformação e a importância da checagem de notícias. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!